Estamos de volta com o BMC Market para chamar o nosso próximo convidado, que é o Henrique Lara, analista aí da Rate Capital, para conversar aqui com a gente. Boa tarde, Henrique, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Henrique, vamos começar falando aí sobre o setor de saúde, aí, Redditor, Hapvida, Fleury, né, Pardini. Queria que você comentasse um pouquinho aí sobre sobre esse setor de saúde, né, se são boas opções, inclusive, nesse momento. Legal. Bom, o setor sofreu muito, né, desde julho aí do ano passado. A gente vem tendo algumas dificuldades, né, com os ativos nesse segmento, que passaram aí por um aumento de custos muito forte, basicamente. Esse foi um dos principais fatores aí. E eles precisam conseguir repassar o preço, né, para quem paga a conta. No caso dos prestadores de serviço, quem paga a conta são as grandes seguradoras, né, que por mais que elas tenham o bolso fundo, às vezes você precisa de um poder de negociação, poder de barganha maior, que nesse momento, com todo mundo tá passando por um momento mais difícil, não é tão fácil. E tem também as verticalizadas, né, que tem que negociar diretamente com as companhias que oferecem o plano de saúde para os segurados, né, que essas também estão cada vez mais procurando por algum plano que não suba tanto o preço, né. Então, resumo da história, a margem dessas empresas acabou sendo muito pressionada aí nesses últimos meses, também com custos extras de Covid, né, que acabaram tendo novas ondas aí. E além disso, os juros subiram muito, as empresas de múltiplo alto, com crescimento, qualidade, elas acabaram sofrendo ainda mais. Então foi um momento difícil e agora a gente entende que talvez o pior já tenha ficado para trás, tá? Então a gente vê que ainda tem alguns casos, alguns lugares no mundo ainda tem novas variantes agora surgindo, que estão crescendo, mas assim, a maior parte da nossa população já está vacinada, o número de casos de internações não tem subido muito nas últimas ondas já, e o preço, a inflação de MAT/MED, né, que é materiais e medicamentos, ela parece estar desacelerando, tá? Então, acho que não vai voltar tão rápido assim, é uma questão de voltar para níveis normais para a Covid, e talvez nos próximos 24 meses ainda, né? Mas talvez o pior já tenha passado e pode ser para quem tem um horizonte de investimento mais longo e uma oportunidade de aos poucos conseguindo pagar um preço muito mais atrativo hoje do que já foi, né? Certo. Vou chamar aqui o Cabral e o Gani. Deixa eu aproveitar, já que você está em saúde, deixa eu tirar uma dúvida. Muita coisa do setor de saúde é importado. Você tem uma parte considerável aí de Fleury, etc., que vem da China e de alguns outros países do mundo. O quanto essa desvalorização do real ajuda a atrapalhar mais esse setor? Eu sou um que estou abraçado em Redditor e Fleury há um tempão. Caramba, e é pancada de tudo quanto é lugar, mano. Você tem razão. Tem uma parte ali dos insumos desse segmento que é dolarizada, né? Principalmente a parte de medicamentos e maquinário, né? No caso dos laboratórios, os reagentes, eles são bastante relevantes ali na estrutura de custos, eles são dolarizados. No caso dos hospitais, um pouco menos, né? Então, a não ser quando eles estão investindo muito em expansão de novos leitos, que aí você tem os equipamentos para fazer o CAPEX. Na operação cotidiana, você tem o principal custo são os médicos mesmo, né? Médicos, aluguel, energia, esse tipo de coisa. Tem logicamente os medicamentos também, mas é um pouco menos. Então, eu acho que o impacto cambial no setor já veio, tá? Daqui para frente a gente entende que deveria começar a melhorar. Fechou. Maravilha. A estrutura hospitalar, né, nesse caso, qual que você acha que tipo de empresa acaba tendo vantagem? Aqueles hospitais que têm uma estrutura mais verticalizadas, né, integrada ao plano ou separada? Ô, Lara, boa tarde primeiro, não te dei boa tarde, desculpa. Boa tarde. Então, legal, boa pergunta. Nesse momento de pressão inflacionária, a gente entende que está mais, está num posicionamento estratégico mais interessante quem
quem consegue repassar melhor o preço, né? E aí, nesse sentido, são as empresas que têm um posicionamento em clientes de ticket mais alto, que tem um poder aquisitivo maior, né? E também quem o pagador tem um bolso mais fundo. Então, ou seja, são os hospitais, são os laboratórios que negociam com as fontes pagadoras, os planos de saúde, e não os planos de saúde verticalizados, que já têm um ticket muito baixo, né? E que não conseguem subir tanto esse ticket de uma hora para outra. E, além disso, eles também têm uma certa exposição a planos individuais, né? Que tem o reajuste regulado, né? Que o reajuste até foi razoável, de 15%, que acabou de ser aprovado aí nas últimas semanas no Congresso, pela ANS, desculpa. Mas mesmo assim, talvez não seja suficiente para retomar a rentabilidade que eles já tiveram aí antes do Covid. Legal. Meu amigo, a pergunta, como você também acompanha a tech lá fora, eu vou começar com o dado da Netflix, mas a minha pergunta não é Netflix, é só para poder puxar o assunto. Saiu um relatório do Barclays ontem, que o Barclays falou o seguinte, olha, o segundo TRI, abril, maio e junho, a Netflix fala, né, que deve ter perdido aproximadamente 800 mil contas. E na conta do Barclays é 2 milhões e 800 que eles devem reportar agora 17 ou 19 de julho. Então eles acham que, pela opinião do Barclays, a Netflix perdeu 3 vezes mais clientes do que deveria ter perdido. Minha pergunta não é Netflix, é em paralelo. Será que a Amazon, Meta e Google provavelmente podem divulgar um resultado muito pior? Eles perderam receita nesse segundo TRI, com uma possibilidade de recessão lá fora, com o investidor americano consumidor americano um pouco mais reticente sobre a recessão? Acho que sim, cada segmento vai ter aí sua particularidade, né? Netflix está em streaming, Meta e Google mais voltado para ads e Amazon mais voltado um pouco para e-commerce, né? No final das contas, todos são interconectados de alguma forma e o consumidor por trás deles é basicamente o mesmo ali nos Estados Unidos, mas tem questões micro, né? Então, Netflix acho que sofre um pouco mais com a questão do reopening, que as pessoas estão gastando menos tempo em casa vendo séries, enquanto o Amazon pode continuar vendendo coisas como ainda estava vendendo, como groceries, por exemplo, comida, né? Que já está bastante avançado nos Estados Unidos, esse e-commerce até de comida do dia a dia, bens de consumo de farmácia e tal. Então, acho que acaba sofrendo um pouco menos nesse sentido, mas o que a gente vê acontecendo com Netflix são indicativos de que o consumidor americano ele realmente não está com tanta renda disponível e com tanta vontade de consumo quanto ele esteve há algum tempo atrás, e a dúvida, eu acho que maior nesse momento dos mercados, depois de já ter caído bastante, é justamente assim, quão fundo é o buraco, né? Quão forte está essa desaceleração. No caso do e-commerce de Amazon, a gente tem visto aí não só ela, mas Walmart, Target, todos esses varejistas reportando um aumento muito, muito alto dos estoques, né? Ano contra ano, os estoques subindo 20%, 30%. No caso de Google e Meta, a gente vê que acaba sofrendo indiretamente também, né, com tudo isso, né? Porque das grandes fontes de receita são anúncios que eles vendem para as empresas de e-commerce, né, que querem anunciar seus produtos para vender. Se o consumidor não está comprando, elas vão comprar menos anúncios e por aí vai, né? No final do dia está tudo conectado e o número de assinantes da Netflix caindo, acho que acaba conversando com todo esse cenário mais difícil mesmo que a gente está tentando medir nesse momento. Fechado. E sobre as tech chinesas, hein, ô Henrique, o que a gente poderia falar aí? Então, as tech chinesas, a gente entende que elas passaram por essa revisão de expectativas, talvez 6 meses, 1 ano adiantado em relação aos Estados Unidos, né? A China parece estar na frente do ciclo, tanto econômico quanto monetário. Então, agora o país já
já está tentando afrouxar as condições financeiras e aparentemente também chegou no pico de vontade de regular essas companhias de tech, né, que sofreram com muitas novas medidas que o partido acabou anunciando para limitar o quanto essas empresas podem exercer de poder nos seus monopólios, o quanto o consumidor, as crianças podem passar de tempo jogando games online, né, esse tipo de coisa. E nesse momento, eu acho que com a reabertura aí dos principais centros industriais na China, e não sei se vocês reportaram aqui também com essa novidade, né, que acabou de sair, de que agora eles vão requerer o passaporte de vacinação, resolve um grande problema ali, uma grande dúvida, que era quão consistente seria essa reabertura, se teria que fechar muitas vezes novamente essas cidades por conta dos casos de Covid que eles não querem tolerar, né? Então agora, se as pessoas vão ter que ser obrigatoriamente vacinadas, eles não vão correr risco do sistema de saúde deles ficar totalmente tomado, porque eles têm muitos poucos leitos por pessoas, né? E culturalmente eles tinham uma dificuldade ali, principalmente nas pessoas mais velhas, né, de 60, 70, 80 anos, de se vacinarem, e aparentemente eles vão conseguir agora dar um incentivo maior para que isso aconteça e o risco de lockdowns diminua. E aí, além disso também, eles já estão incentivando que os governos locais capem mais dinheiro para investir em infraestrutura. Então, ou seja, o afrouxamento parece ser generalizado e, dito isso, as ações já tinham caído muito adiantadamente em relação ao resto do mundo. E hoje dá para comprar companhias de nível de qualidade, tecnologia, tão bons quanto, em alguns casos, até mais fortes, mais monopolistas do que no mundo ocidental, por um preço que muitas vezes é 30%, 40% mais barato, né? Então, a gente entende que por mais que a China tenha, né, suas questões, possivelmente esse é um momento interessante para voltar a olhar para os ativos lá. Certo, Henrique, eu queria então agradecer sua participação aqui com a gente, o Henrique Lara, analista da Rate Capital, conversando conosco aqui na BMC. Muito obrigado pela participação, viu? E até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima.